O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho que nos é proclamado, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário de Fátima da Serra Grande, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Saúdo igualmente a você, caro internauta, que reza conosco por meio da Web TV Maria, Mãe de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz hoje a Santa Missa para falar diretamente ao nosso coração sobre um aspecto de fundamental importância a que devemos dar toda a prioridade.
que é exatamente aquela realidade a partir da qual nós vivemos, da qual nós nos alimentamos e que é para nós a fonte da nossa vida. Portanto, não se tratam de aspectos periféricos, não se tratam de aspectos meramente acidentais, com ou sem os quais permanecemos do mesmo modo. Estamos falando, portanto, do nosso alimento, que nos mantém vivos, mas não exatamente o alimento do corpo. É claro que o pão nosso de cada dia é de fundamental importância, mas a palavra de Deus, nosso Senhor, também nos ensina que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, nosso Senhor, é o nosso alimento. É dele que nós retiramos todas as condições para vivermos de verdade. Portanto, vamos compreender a nossa vida a partir deste princípio vital. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos mostra o profeta Elias passando por um momento de aridez. O profeta é o porta-voz da mensagem de Deus. Profetés, em grego, significa o porta-voz. Os profetas surgiram num período da história de Israel em que o povo já começava a trilhar por caminhos nada agradáveis aos olhos de Deus Todo-Poderoso. Uma vez, saindo da escravidão no Egito e atravessando o deserto e se refixando na terra de Canaã, a vida ganhou agora uma nova configuração. Eles puderam se reorganizar no plano social, econômico e também religioso. A vida passou a prosperar, porque Deus, nosso Senhor, havia tirado toda aquela gente da escravidão e havia lhes dado os 10 mandamentos como princípios de vida e liberdade. Quem os seguisse e os obedecesse, viveria e seria livre. Estes são os fundamentos da vida e da liberdade da comunidade do povo de Deus. Obedecer a sua santa lei. Mas houve um momento histórico em que a vaidade começou a invadir o coração das pessoas. E porque a vida já estava por demais garantida, estabilizada, não havia perigo de nada, então começaram a achar que não precisavam mais ser tão fiéis assim a Deus. Porque a vida estava boa, uma maravilha, então se preocupar para quê? O coração começou a voltar-se para coisas corruptíveis. A vaidade, o interesse em seguir a vida ao seu modo, acabou levando muitas pessoas a abandonar a verdadeira fé e a buscar para si uma fé do passado que não servia mais para eles, que era aquela cultura religiosa adquirida ainda no ambiente egípcio, de uma fé politeísta, que acreditava em várias divindades, tudo para justificar os seus atos pecaminosos. Queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas começaram a se afastar de Deus. E foi nesse tempo que surgiu a vocação profética. Nosso Senhor suscitou homens de grande e profunda espiritualidade para serem os seus mensageiros junto ao seu povo.
E a mensagem profética vinha exatamente neste sentido. Diante de todos, ponho 2 caminhos, o da vida e o da morte. Mas é preciso saber escolher. O profeta não era um adivinho, alguém que usava uma bola de cristal, não. Era alguém que sabia da vontade de Deus e conscientizava o povo acerca destas realidades para que não errasse. Mas mesmo assim, muitos não escutavam os profetas de Deus. Seguiam antes a má inclinação dos seus corações. E é por isso que o pecado se instalou na vida de grande parte da comunidade do povo de Deus. E sabem o que aconteceu? Não demorou muito. E o rei Nabucodonosor, o rei dos neobabilônios, veio com seu exército e invadiu Israel, e por onde passava deixava um rastro de destruição e morte. E para completar a miséria deixada por eles, o rei ainda levou prisioneiros todos os mestres e intelectuais da época, deixando para trás toda aquela multidão sem nenhuma liderança. Agora imagine uma comunidade inteira, uma nação sem comando, sem alguém para coordenar. Imagine só o cenário de desorganização, de abatimento, de desmotivação que ficou instalado. Então esse acontecimento foi compreendido como a consequência da desobediência das pessoas cometidas contra Deus. A infidelidade de deixar a Deus nosso Senhor de lado para buscar deuses que não existem, mas buscá-los para fundamentar os pecados que as pessoas queriam cometer, porque aqueles deuses falsos deixam a pessoa pecar, foi o que fez com que esses sofrimentos caíssem sobre toda aquela gente. O castigo, a invasão, a dominação, portanto, era compreendida como uma punição por essa infidelidade. E o profeta tinha essa missão dificílima de chegar para todo aquele povo e dizer que o caminho que eles tinham escolhido não era o caminho que Deus desejava para eles. E eu acredito que você sabe que falar o que é certo para quem não quer ouvir é difícil demais. Não é verdade? Você chegar e dizer o que é preciso dizer para quem não quer lhe escutar é muito difícil. Você vai ser mal entendido, você vai ser rejeitado, vai ser condenado, mandado embora, desacreditado. Quando o coração se fecha para a mensagem de Deus, aqueles que são os mensageiros de Deus sofrem porque, quando se fala para quem não quer ouvir, então a resposta não é muito agradável. E o profeta estava, nesse momento em que nos narra a primeira leitura, nesse processo de desolação. Chegou embaixo de uma árvore, cansado, estafado, caiu e adormeceu. Mas Deus nosso Senhor lhe mandou o anjo para que o alimentasse. Este fenômeno da aparição deste anjo, que lhe trouxe um pão, lhe trouxe do que comer e do que beber, para que refizesse suas forças e continuasse, tem uma mensagem também para nós. Não era debaixo daquela árvore que o profeta Elias iria encerrar a sua missão. Ainda não era hora de morrer. Era hora de continuar a missão que Deus nosso Senhor lhe tinha dado. Por isso era preciso se alimentar, para viver. E depois, para ter energia e coragem para realizar o projeto que Deus nosso Senhor tinha colocado em sua mão.
O mesmo vale para nós cristãos. Batizados como somos, nós temos uma missão neste mundo: colaborar com o desenvolvimento do reino de Deus. Ou seja, lutarmos pela nossa santidade e pela santidade dos outros também. Lutar pela santidade da sua família, dentro de casa. Você, em primeiro lugar, se alimentar de Deus, porque a gente, como diz o ditado, só dá do que tem. Quando o coração está repleto de Deus, a gente transmite Deus para os outros. Quando o coração está vazio, a gente só transmite coisas vazias. Por isso é preciso primeiro beber na fonte da graça, ter uma vida de oração, em particular, com especial atenção à devoção à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, através da recitação perseverante do Santo Rosário. Buscar o sacramento da confissão e da comunhão eucarística com frequência. Todos os dias tome a Bíblia Sagrada e leia para si. Alimente-se da mensagem do céu. Encha suas mãos de boas obras, de bondade, de generosidade, de disponibilidade para fazer o bem aos outros. Isso é enriquecer em primeiro lugar a si e depois tornar-se uma luz do céu dentro de casa. Não poucas vezes encontramos pessoas que têm uma vida missionária toda voltada para os de fora, mas não consegue rezar um Pai Nosso com a própria família. Não sabe rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria com o pai, com a mãe. Não sabe dar um bom conselho para o irmão. Mas, padre, o senhor porque não conhece o meu pai. Padre, o senhor porque não conhece a minha mãe. Padre, a minha mãe briga tanto comigo, padre, que me dá vontade de eu ir embora. A gente diz as coisas, mas ela só entende do jeito dela. Olha, a convivência é uma arte. A gente tem que saber conviver. Por acaso não é você que está querendo que todo mundo pense que nem você? Não é? Como então combinar um pensamento de um jovem de hoje com o pensamento de um senhor e uma senhora de 60, 70 anos de idade, que cresceram num ambiente, num tempo diferente, em que as coisas eram muito assim, à risca mesmo, em cima da linha? Como combinar esses pensamentos? Quem é que tem razão? É quem quer as coisas direito ou quem quer as coisas abertas demais? No final, Deus nosso Senhor é o grande critério destas verdades. Aquilo que agrada a Deus deve ser buscado pela família, e aquilo que não agrada a Deus deve ser rejeitado. Portanto, é preciso saber respeitar. Existem pais que sabem criar seus filhos, e existem filhos que, por causa ainda da imaturidade dos pais, acabam criando os pais. Existem filhos que se tornam pais dos próprios pais. Por isso que é preciso em tudo saber amar e respeitar, saber conviver. Mas, padre, eu digo as coisas, o meu pai diz o contrário e é do jeito dele. Meu filho, pois faça o seguinte: você está vendo esse ambão aqui, de pedra? Se o seu pai disser, meu filho, isso aqui é madeira, pois pronto, diga, pois muito bem, pai, é madeira mesmo. Você sabe que não é, mas não precisa faltar com a caridade de insistir com a pessoa assim, né? Saiba amar, acolher, evangelizar, levar Deus para dentro da sua casa. Olhe, ninguém é perfeito. Você não é perfeito.
Eu não sou perfeito, só Deus, nosso Senhor, é. Então, se o seu pai não é perfeito, saiba amá-lo com a imperfeição dele. Se a sua mãe não é perfeita, saiba amá-la com a imperfeição dela. Se o seu irmão é chato, saiba amá-lo com a chatice dele. O amor em tudo e acima de tudo. Seja uma luz primeiro dentro de casa. Esta é a sua missão de filho, de irmão, de pai, de mãe. Lutar pela santidade da sua família e depois é que você vai evangelizar os outros. Comece dentro de casa, né? Por isso é preciso alimentar-se de Deus. Só quem se alimenta de Deus tem condições para agir assim. Quem não se alimenta de Deus permanece vazio. Tem um ditado que diz que saco vazio não fica em pé. Se você pegar uma sacola vazia, colocar aqui, ela cai, porque está vazia. A pessoa que não se preenche da graça de Deus é alguém que só vai dizer bobagens. Quando chegar uma pessoa para você dizendo um monte de besteira, isso é o sinal mais imediato de que aquele pobre coração está vazio de Deus e que a gente deve rezar e ajudar aquela pessoa e deve levar Deus para ela, para aquele coração também, né? É para vivermos e para cumprirmos a nossa missão que Deus nosso Senhor quer que nos alimentemos. Veja, a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios mostra exatamente isso. Viver no amor, a exemplo de Cristo. É a missão de cada pessoa. Viver no amor que edifica, que faz crescer. E só quem come do pão vivo descido do céu é capaz de fazer assim. O Santo Evangelho, que nos é proclamado por São João, nos diz em vários momentos: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Padre, nosso Senhor Jesus Cristo está apenas fazendo uma comparação? Não. Ele está dizendo que Ele é o nosso alimento. Portanto, neste trecho do Santo Evangelho, no capítulo 6, que é o clássico capítulo joanino do discurso do pão do céu, nosso Senhor nos mostra que é dele que nós devemos nos alimentar, na palavra de Deus e na Santíssima Eucaristia. Qual é o pão espiritual que Deus nosso Senhor tem para nos dar? A palavra de Deus e a Santíssima Eucaristia. Quem ouve a palavra de Deus e aguarda no seu coração, está recebendo Deus. É uma forma também de comunhão, comungar a palavra de Deus. E quem recebe o Santíssimo Sacramento do altar, a hóstia consagrada, está recebendo o mesmo Cristo, nosso Senhor, que nós recebemos na palavra divina quando a escutamos e aguardamos aqui. É assim que nós devemos sempre fazer, como cristãos, nos alimentar de Deus, para sermos uma luz do céu dentro de casa e na nossa comunidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, mesmo que o mundo venha com suas propagandas enganosas, dizendo que tem isto e mais aquilo, com que nós possamos nos alimentar e sermos as pessoas mais realizadas, segundo a modernidade, segundo as modas de hoje, não nos iludamos. O único alimento que realmente nos faz viver para sempre é a palavra de Deus e o Santíssimo Sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo,
na hóstia consagrada. Abramos o nosso coração para esta graça que o céu hoje nos concede. Sejamos fiéis com esse hábito constante da leitura da palavra de Deus e também da recepção da Santíssima Comunhão na Santa Missa. Porque quem de Deus se alimenta, vive para sempre. Fiquemos todos em pé e entoemos mais uma vez o refrão do Salmo responsorial. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.